Vamos à análise aqui com a Basília Rodrigues, Larissa Rodrigues e Leandro Rezende. Larissa, eu vou começar com você, que foi um ponto que há pouco abordei com o Leandro Rezende. O fato de ir para o plenário físico da Corte atende até uma demanda de parte dos parlamentares, de deputados e da CNBB. E de outros conselhos também, inclusive o Conselho de Medicina, Carol. Eu estava ouvindo esses conselhos, né? Pessoas que são conselhos e entidades que são considerados, né, amigos da corte, que normalmente se posicionam sobre esse assunto. E já tinha até uma tendência mesmo desse julgamento ir para o plenário físico, quando a gente conversa com pessoas ligadas. E que a própria ministra saberia disso. Mas se foi um posicionamento de Rosa Weber, por ser um assunto de interesse, pautar esse projeto no plenário virtual, para que ela pudesse, inclusive, depositar o seu voto. Porque, como você disse, o voto dela vai continuar valendo, mesmo quando esse julgamento sair do plenário virtual e ir para o físico depois dessa apresentação de destaque. Não há data para que esse assunto agora seja analisado no plenário físico, mas Rosa Weber se aposenta e vai ter, sim, o seu voto permanecendo, apesar da aposentadoria. Eu comentava há pouco que eu fui atrás de 2 conselhos, Carol, para entender o que essas entidades pensam. Primeiro, o próprio Conselho de Medicina ontem tinha pedido para que esse assunto fosse debatido no plenário físico. Inclusive, eu peguei aqui uma nota do Conselho, onde diz que era preciso, ele defende, inclusive, que esse tema deveria ser, abre aspas, idealmente objeto de definição por meio de projeto aprovado no âmbito do Congresso Nacional. Então, o Conselho de Medicina se posiciona antes favorável à análise no plenário físico, que de fato agora vai acontecer, mas em especial meio que reclamando do Supremo estar se debruçando sobre esse assunto e não deixando com o Congresso Nacional. Já o Conselho Federal de Psicologia, que é amicus curiae nesse assunto, eu até ontem conversei com as pessoas do Conselho, que inclusive enviou já um posicionamento jurídico do Conselho de Psicologia para a Corte. E nesse posicionamento é o oposto do que a gente vê no Conselho de Medicina. Eu vou até trazer uma aspa desse posicionamento. Em consonância com as deliberações dos últimos assuntos dos congressos de psicologia, o Conselho de Psicologia é favorável à descriminalização do aborto, aos direitos das mulheres e à soberania delas sobre o próprio corpo. Então, um posicionamento mais enfático do próprio Conselho Federal de Psicologia se posicionando favorável a isso que agora a gente espera ser marcado no plenário físico da Corte, né, que é essa descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gravidez. E essa questão do direito das mulheres aparece inclusive já no voto depositado pela ministra Rosa Weber, Basília. Trago aqui um trecho do voto da ministra. A igual proteção dos direitos fundamentais das mulheres, dando prevalência absoluta à tutela da vida em potencial, o feto. Portanto, a Rosa Weber argumentando que no Brasil não se considera essa igual proteção dos direitos fundamentais das mulheres. Esse voto de Rosa Weber, Basília, tende a dar o tom das discussões no Supremo Tribunal Federal? Talvez um dos últimos grandes votos da ministra Rosa Weber, que está deixando o comando do Supremo Tribunal Federal. Já na próxima quinta-feira haverá a posse do ministro Roberto Barroso, hoje vice-presidente do STF. Ele, então, vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Há mais de 6 anos esse caso discutido no STF. Então, era quase uma questão de honra, mas também de cumprir com o dever, sendo relatora deste caso, entregar um avanço na discussão, um avanço no julgamento. O processo teve início em 2017 por meio de uma ação do Partido PSOL. Rosa Weber é relatora, já ouviu diversas dessas entidades, muitos destes conselhos que pediam há tempos para que o processo fosse mesmo tratado em um julgamento aberto, né, presencial, para que todo mundo pudesse falar para além do que está escrito nos autos. É uma daquelas questões complicadíssimas, vai além da divisão, né, vai além de uma bola dividida. Ao fim desse julgamento, muitas pessoas ficarão insatisfeitas com este resultado, mas é um passo que o STF quer dar. O ministro Barroso decidiu, então, pelo destaque, né, então encaminhar este processo para o plenário aberto, e ele não ficará segurando este caso por muito tempo, não. Então, em breve, a gente vai ter um resultado deste processo que teve início no STF ainda em 2019.
2017. Neste voto, a ministra Rosa Weber, que está mais do que claro, ela quis muito votar, ela fez questão de deixar este voto pronto e apresentado antes da sua aposentadoria. Ela chama atenção para o problema que não é só de ordem médica, mas também social, chamado aborto. Ela mostra que mais mulheres negras e pobres são aquelas que viram personagens principais de um processo de aborto, de interrupção da gravidez. Então, é um problema que passa por questões de saúde, médicas, mas também por questão social. E que a mulher, ela não deve ter a sua liberdade sexual reprovada. Essa questão da escolha sobre o que fazer com a gravidez tem que ser levado em consideração e respeitado o interesse, a vontade da mulher, e que cabe ao STF, como este disciplinador, um árbitro das regras sociais, de convívio social, estabelecer então um marcador. 12 semanas. Há tempos, e eu que cubro esse assunto há bastante tempo, a gente fala desta linha temporal, que a mulher possa fazer a interrupção da gravidez quando o feto tiver até 12 semanas. Isso é uma tendência que deve, como a gente vê, atrair a maioria dos votos dos ministros do STF. Porque os abortos, independentemente desta decisão, vão continuar acontecendo. Então, que tenha uma regra para isso e que não passe aí, não passe como mais uma decisão não tomada pelo Supremo Tribunal Federal.